Olá, eu sou o professor Joselias e é um prazer estar com vocês. Chegamos em mais uma aula do nosso curso de variáveis aleatórias. Na aula de hoje vamos falar sobre a distribuição normal. Vamos para a aula de hoje? Vamos lá. Distribuição normal. É uma distribuição contínua muito importante. Vamos começar. Distribuição normal com parâmetros μ e sigma ao quadrado. Então, vamos lá. Distribuição normal com parâmetros μ. Um parâmetro vai ser o μ, e eu vou denotar o μ com essa letra aqui, ó, μ. E o outro parâmetro vai ser sigma ao quadrado. A gente vai denotar essa distribuição normal com esses parâmetros da seguinte maneira. Eu vou escrever assim, ó, x, aí este símbolo aqui, essa minhoquinha que nós escrevemos aqui, ó, significa tem distribuição normal, o n de normal, aí eu coloco os parâmetros o μ e o outro parâmetro sigma ao quadrado. Nós dizemos que x tem distribuição normal com parâmetro μ e sigma ao quadrado. Essa será a nossa notação. Esse primeiro parâmetro, o μ, ele vai representar a média da variável aleatória. Ele vai representar a esperança. Então, a esperança de x é o μ. É o primeiro parâmetro. E esse segundo parâmetro, o sigma ao quadrado, vai representar a variância. Então, posso dizer que a variância da normal, a variância de x, é igual a sigma ao quadrado. Então, nós dizemos que x tem distribuição normal com média μ e variância sigma ao quadrado. Ok? Agora, já que é uma variável aleatória contínua, ela possui uma função de densidade de probabilidade. Então, vamos conhecer a função de densidade de probabilidade da normal, com média μ e variância sigma ao quadrado. Então, função de densidade de probabilidade. Eu vou denotar como sendo f de x. Então, você vai escrever f de x é igual a... Aí vem a função de densidade. 1 sobre sigma, raiz quadrada de 2π, vezes um número é elevado a menos 1 sobre 2. Aí vem x menos μ sobre sigma ao quadrado. Esta é a função de densidade da normal. Esse x ele vai variar em toda a reta, de menos infinito até mais infinito. X pode ser qualquer número real. E os parâmetros? O primeiro parâmetro, que é o μ, pode ser qualquer número real. E o segundo parâmetro, que é o sigma, a gente vai chamar de desvio padrão, ele tem que ser maior do que zero. Então, essa é a função de densidade da normal. Já que é uma função de densidade, tem que satisfazer aquelas condições, você lembra das aulas anteriores? Eram duas condições para que uma função fosse uma função de densidade. A primeira condição é que ela teria que ser maior ou igual a zero. Está ok? Olha lá. 1 sobre sigma, raiz quadrada de 2π, é elevado àquele negócio todo. Isso certamente é maior ou igual que zero. Ok. A primeira condição você observa facilmente que está satisfeita. Agora, a segunda condição dizia que a integral abaixo de toda a curva, abaixo da função de densidade, que a gente denota como sendo a integral de menos infinito até mais infinito, de f de x dx, representa toda a área abaixo da função de densidade, tem que ser igual a 1. Realmente, essa integral é igual a 1? É.
Olha, se você calcular a integral dessa função de densidade de 1 sobre sigma, raiz de 2π é elevado a menos meio, x menos μ sobre sigma ao quadrado dx, se você calcular, você vai encontrar 1, vai dar 1. Eu não vou fazer isso aqui no nosso curso, mas quem quiser, manda um e-mail que eu te envio um link do YouTube onde eu demonstro que o valor dessa integral é igual a 1. Isto é verdade. Então a condição 2 também está satisfeita. Está ok. Então 1 e 2 estão satisfeitos. Portanto, essa é a função de densidade da distribuição normal, com média μ e variância sigma ao quadrado. Legal, né? Agora vamos ver como fica o gráfico dessa função de densidade. Temos aqui x tem distribuição normal com média μ e variância sigma ao quadrado. E eu escrevi novamente a função de densidade e probabilidade da normal, com parâmetros μ e sigma ao quadrado. Essa é a função de densidade de probabilidade, a nossa FDP. Aí eu vou ter o gráfico dela. Aqui no gráfico você tem o eixo do x e tem o eixo dos y, que é o eixo da função de densidade. Você já observou que ela tem algumas propriedades importantes. Por exemplo, aqui ó, eu botei um tracinho. Esse ponto é o ponto μ, é o ponto da média. E uma propriedade importantíssima que vai ser muito útil para a gente sobre esse ponto é que é o ponto de simetria. Isso quer dizer que a distribuição normal tem função de densidade simétrica. A função de densidade é simétrica. Ela é simétrica em torno de μ. É simétrica em torno da média. Ela é simétrica em torno de μ, dessa média. Isso quer dizer que tudo à esquerda da média é igualzinho à direita. A esquerda é igual à direita. A propriedade de simetria em torno de um ponto, no caso aqui é o μ, pode ser escrita matematicamente da seguinte maneira. A função de densidade nesse ponto μ mais x, ela é igual ao valor da função de densidade no ponto μ menos x. Isso quer dizer que ela é simétrica em torno de μ, para todo x pertencentes aos reais. Portanto, a média é o ponto de simetria, a esperança é o ponto de simetria. Ela é a média, ela é a mediana, ela também é mediana, porque tudo que tem à esquerda é igual a tudo que tem à direita. Então ela divide essa figura em duas partes iguais. Legal, né? Essa é uma propriedade legal. Uma outra propriedade que você tem, além da simetria, que relaciona essa média, é que a média também é a moda da distribuição. É o ponto que produz a maior frequência. Observe que se você subir aqui ó, na média, você vai ter um ponto. Esse ponto aqui é o maior valor da função de densidade. Então aqui você tem um ponto de máximo. Um ponto de máximo. E como é que você calcula o valor deste ponto de máximo? O valor desse ponto aqui. Ah, é moleza. É só substituir na função de densidade o x por μ. Você vai ter μ menos μ, vai dar 0 ao quadrado. E e elevado a 0 é 1. Então vai ficar apenas esse coeficiente. O valor deste ponto, então, será, fazendo e elevado a 0, 1, você vai ter 1 sobre o sigma raiz de 2π. Este é o valor deste ponto. Então, posso então escrever lá em cima. Ó, uma outra propriedade é que a função de densidade ela possui um valor máximo. Ela possui um máximo, uma curva de máximo. E esse máximo ocorre em que ponto? Em x igual a μ. E o valor dele, o y máximo aí, o valor desse máximo, é igual a 1 sobre o sigma raiz quadrada de 2π. Este é o valor do máximo, este ponto. Legal, né? Legal.
Uma outra coisa interessante, que é muito importante, que você não esqueça isso aí, ó. Observe na figura que essa parte em torno da média faz uma curva com concavidade para baixo. E quando ela começou aqui, ó, na esquerda ou na direita, a concavidade era para cima. Então há um ponto onde ela muda de concavidade. Esse ponto onde você muda de concavidade se chama ponto de inflexão. Isso quer dizer que essa curva ela possui pontos de inflexão. Ela possui pontos de inflexão. E para você achar os pontos de inflexão, você deriva duas vezes, você calcula a segunda derivada igual a zero. Igual a zero. E esse ponto de inflexão seria onde? Ó, mais ou menos. Ó, ela vinha aqui, ó, a concavidade para cima, agora mudou para baixo. Vou marcar aqui. Aqui seria um ponto de inflexão, como ela é simétrica, o outro é bem aqui, ó, do outro ladinho, ó, na mesma altura. Então aqui você teria um ponto de inflexão. Mudou a concavidade ali. E teria do outro lado também um ponto de inflexão. Esse ponto de inflexão está distanciando dessa retinha aqui, ó, essa distância que eu estou marcando agora, ó, tá vendo essa distância? Essa distância é exatamente o valor do sigma, é o valor do desvio padrão. Então aqui para a direita e aqui para a esquerda vai ser a mesma distância aqui, ó. Sigma. Isso quer dizer que o valor da abscissa do ponto de inflexão seria aqui embaixo o mi mais o sigma à direita e depois o mi menos o sigma à esquerda. Esses dois pontos vão ser muito importantes. Então você tem ponto de inflexão mi menos o sigma e o outro ponto de inflexão é o mi, a média mais o desvio padrão, mi mais o sigma. Esses são dois pontos de inflexão. Legal, né? Legal. Bem, eu já falei para você que a esperança dessa variável aleatória, a esperança de x, é igual à média, e já falei também que a variância de x é igual a sigma ao quadrado. Sigma ao quadrado. Outra propriedade importante e interessante é que essa função de densidade ela é sintótica em mais e menos infinito. Isso quer dizer o seguinte, o que significa falar que ela é assintótica? O que significa dizer que ela é sintótica? Estou te dizendo que ela é sintótica em mais infinito e menos infinito. Isso quer dizer o seguinte, quando ela vai para mais infinito, aqui à direita, observe que a curva desce e ela vai se aproximando do eixo do x, mas ela não toca o eixo do x. Ela nunca toca. Ela chega pertinho, mas nunca chega. É que nem aquela época quando você está esperando o trem lá no Rio de Janeiro, o trem da Central do Brasil, a gente dizia que é sintótico. Ele está chegando, mas nunca chega, nunca encosta. Isso é brincadeira, né, gente? Aí, ó, aqui à esquerda, ó, quando vai para menos infinito, está sempre aproximando da reta, da abscissa x lá, mas nunca toca. Então a gente diz que é sintótica. E matematicamente você diz o seguinte, olha, quando o x ele converge para mais ou para menos infinito, o valor da função f de x converge para zero. Isso quer dizer que esse eixo do x ele é uma assíntota em relação a essa curva. Está quase tangenciando, mas não se toca. Então já viu que a média é o mi, a variância é sigma ao quadrado. A gente chama a variância de sigma ao quadrado, e o sigma, que é a raiz quadrada da variância, a gente vai chamar de desvio padrão. E esses dois parâmetros, que é a média que é o mi, é um parâmetro de posição. Você sabe que a média é um parâmetro de posição. E o sigma, o desvio padrão ou a variância, são parâmetros de dispersão. O sigma é um parâmetro de dispersão. Isso quer dizer, então, quanto maior for o desvio padrão, ou maior vai ser a variância, ela vai mexer na forma. A curva vai ficar mais abaixada.
mais achatada, diria assim. Então, quando a variância é grande, a curva é mais achatada. Quando a variância é pequena, ela é mais pontuda. Aí eu fiz duas figuras aqui, ó. Vamos imaginar que eu tenho aqui à esquerda uma figura, aqui ó, é uma função de densidade. Vou colocar aqui uma média para essa aqui, uma média μ1. E no outro vou colocar uma média que eu vou chamar de μ2. Observe que o μ1 é menor do que o μ2. Beleza? Essa primeira densidade aqui, eu vou dizer que tem uma distribuição normal com média μ1 e a variância sigma 1 ao quadrado. E essa segunda aqui eu vou chamar de normal com a média μ2 e a variância sigma 2 ao quadrado. Observe que a variância da direita ela é maior do que a da esquerda, porque ela é mais baixa, ela achatou mais. A da esquerda é pontuda, a da direita é achatada. Isso quer dizer que a variância sigma 2 é maior do que a variância sigma 1. Ou você pode dizer que o sigma 2 é maior do que o sigma 1. Então a variância vai medir o que a gente chama de achatamento, se ela é mais chatinha, mais baixinha. Legal, né? Mas a gente vai ter oportunidade de estudar essas coisas lá no curso de inferência. Ok? Então, prosseguindo. Temos novamente x com distribuição normal, com média μ e variância sigma ao quadrado, a função de densidade e o gráfico da função de densidade. Agora, meu problema vai ser o seguinte. Vamos imaginar que eu tenho aqui embaixo um ponto A. E aqui eu tenho um ponto B. Eu gostaria de calcular a probabilidade dessa variável letra x estar entre o A e o B. Então, eu quero saber a probabilidade de x estar entre o A e o B. Quer dizer, A é menor do que x e o x é menor ou igual que o B. Como eu calculo essa probabilidade? Bem, para calcular essa probabilidade, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso calcular a probabilidade do x ser menor ou igual que B, aí menos a probabilidade do x ser menor ou igual que A. A probabilidade de x ser menor ou igual que o B é a função de distribuição acumulada no ponto B, menos a probabilidade de x ser menor ou igual que A é a função de distribuição acumulada no ponto A. Então seria o f de B menos o f de A. Ou, como eu poderia calcular isto também? Eu poderia calcular como sendo a área. Isto representa a área aqui dentro entre A e B. Então eu estou querendo saber a área. E a área você calcula como integral. Isso seria a integral de A até B dessa função de densidade f de x dx. Portanto, eu teria que calcular uma integral, já começa a ficar trabalhoso, né? De A até B, de 1 sobre o sigma raiz quadrada de 2π elevado a menos 1/2 de x menos μ sobre sigma ao quadrado dx. Teria que calcular esta integral. Já ficou extremamente trabalhoso. Mas como fazer isso? A gente pode fazer por outro caminho. A gente pode estudar, então, a variável aleatória com distribuição normal padrão. Então, vamos modificar as coisas. Vamos falar agora de uma outra distribuição normal. Então, vou falar aqui ó, da distribuição normal. Normal, vai entrar uma palavra nova. Normal padrão. Distribuição normal padrão. Normal padrão. E a gente vai dizer então que é normal padrão
é uma normal com média 0 e variância 1. Vamos representar pela letra Z. Eu vou usar a letra Z. Eu vou falar assim, ó, Z vai ser usado para normal padrão. Ó, tem distribuição normal. Ela vai ser padrão quando os parâmetros forem iguais a 0 e 1. Então, quando a média for 0, o μ for 0, e a variância for 1, é a normal padrão. Então, se você for na outra e fizer o μ igual a 0 e a variância igual a 1, você vai estar com a normal padronizada, também chamada de normal reduzida. Ora, basta você olhar com atenção e observar que esse 0 vai ser a média. 0 vai representar a média. Quer dizer, o 0 é o μ. Essa média é o μ igual a 0. E este 1 aqui representa a variância. Então, daquela forma, este 1 seria o sigma ao quadrado. Seria 1. Ou o dígito padrão seria 1. Nós dizemos que a esperança da normal padrão, a esperança de Z, é igual a 0. E a variância de Z é igual a 1. Esta é a normal padrão. E se você pegar esse 0, 1 e substituir nessa fórmula aqui, você vai ter a função densidade da normal padrão. E vai ficar como? Vai ficar assim, ó. A função densidade da normal padrão. Vou escrever como f de z, para diferenciar, né? Vai ser 1 sobre, raiz quadrada de 2π vezes o E elevado a menos z ao quadrado sobre 2. Isto para o z entre menos infinito a mais infinito. Vamos para outra página, prosseguindo. Bem, vamos para essa página, eu vou repetir aqui, repetir a distribuição normal padrão, estamos com a padrão, a gente representa por z, e essa notação, z tem distribuição normal com parâmetros 0 e 1. Parâmetros 0 e 1 é a normal padrão. A função de densidade da normal padrão, f de z, é 1 sobre raiz quadrada de 2π vezes o E elevado a menos z ao quadrado sobre 2. Esse z vai de menos infinito até mais infinito. O zero, esse primeiro zero aqui, esse parâmetro zero, representa a média. Então, nós dizemos que a esperança da normal padrão é 0, e esse 1 representa a variância. A variância da normal padrão, variância de z, é igual a 1. O gráfico dessa função de densidade, desta função que você tem aqui, o gráfico eu coloquei aqui abaixo, olha. Observe que é uma função simétrica em torno de 0. Aqui você tem aqui o ponto 0, ela é simétrica em torno de 0. Isso quer dizer que o lado esquerdo dessa função é igual ao lado direito, pois ela é simétrica. Então, f de z é simétrica em torno de 0. 0, portanto, é o valor da média, é o valor desse parâmetro aqui, 0. Nós temos o máximo também 0. Ele vai ocorrer aqui e vai dar o valor 1 sobre raiz de 2π. Repare que quando z for 0, E elevado a 0 vai dar 1, vai ficar 1 sobre raiz de 2π. Esse zero da normal padrão, ele é a média, é o ponto de simetria, é a mediana e também é a moda. Tá? Interessante, você sabe que a área abaixo da curva da densidade, toda essa área abaixo do sino, dá 1, essa área é igual a 1. Portanto, como o lado esquerdo é igual ao lado direito e a soma toda da área dá 1, essa esquerda vai ter área igual a meio e a direita vai ter área igual a meio. Prosseguindo aqui do lado direito, eu tenho f de z, é a função de distribuição acumulada. Olha, a função de distribuição acumulada, f de z. É a probabilidade da normal
que é a variável aleatória Z, ser menor que 1, menor ou igual que um Zzinho. Olha o Z com a letra minúscula. Essa probabilidade, que representa a função de distribuição acumulada, nós representamos por essa letra. É a letra φ. A gente vai representar como φ desse Zzinho. Φ de Zzinho é a probabilidade da normal padrão ser menor ou igual que esse Zzinho. Essa probabilidade está representada aqui nessa área que você vê embaixo, aqui, ó, essa parte aqui sombreada. E aí o φ de Z, então, será esta área, representa esta área, que é exatamente a probabilidade da normal padrão ser menor ou igual que Zzinho. Então, teremos esta área. Então, φ de Z e a probabilidade de Z ser menor ou igual que Zzinho. Como nós falamos anteriormente, aqui no nosso exemplo, se eu perguntar qual é o valor do φ, o valor dessa função φ no ponto zero. Quem é o φ de zero? Ora, vai ser a área à esquerda de zero. A área abaixo da função de densidade esquerda de zero. Então, você tem aqui na direita, a curva normal padrão. Observe que o zero aqui, é a média, Como ela é simétrica, a área esquerda abaixo da função de densidade é igual à área direita, mas a área total vale 1. Como são iguais, vai ser metade para a esquerda e metade para a direita de zero. Então, esse φ de zero é a área esquerda do ponto zero, vale meio. Então, o φ de zero vale meio, e isso é importante, vai ajudar muito a gente a fazer exercícios. Legal, né? Prosseguindo. Veja aqui, nós temos novamente o resumo da função de distribuição acumulada, fzão de Z, que é a probabilidade da normal padrão ser menor do que o Zzinho, que a gente representa como φzinho de Z. Esse φzinho de Z é exatamente esta probabilidade, como eu citei para vocês, que representa esta área. Mas o φ de Z, isso vale para todo Z pertencente aos reais, para todo número Z pertencente aos reais. Então, vale para toda a reta aqui embaixo. Portanto, isso é uma função de Z. Aí vamos fazer o gráfico dessa função de Z. O gráfico é da função de distribuição acumulada da normal padrão. Vendo aqui abaixo você tem um gráfico. Olha o gráfico. Você sabe que é uma função não decrescente. Nós vimos na propriedade que é uma função de distribuição acumulada, então ela tem a propriedade de ser não decrescente. Observe que o limite, você pode assim fazer o limite de φ de Z, quando Z vai para menos infinito, esse limite é zero. Repara que começa com zero. E aí vai não decrescente, vai até a chegar a ser assintótica ao ponto 1, já que é uma probabilidade, ela não passa dessa reta 1. E aí o limite, você pode dizer também que o limite desse φ de Z, dessa função, para quando Z vai para mais infinito, esse limite converge para 1. Esse limite converge para 1. Então aqui você tem um gráfico da função de distribuição acumulada da normal padrão. Olha aqui, esse ponto aqui é o ponto meio, que está no zero, que você sabe que o φ de zero vale meio. Nós falamos isso agora, né? Tranquilo. Portanto, você sabe que essa função φ de x é a probabilidade do normal padrão ser menor ou igual a x. E você calcula aquela área. Aquela área é calculada como sendo uma integral. A área é calculada como sendo uma integral. A integral de menos infinito até x é o φ de x. Dessa função aqui, 1 sobre raiz de 2π é elevada a menos z ao quadrado sobre 2dz. É o cálculo dessa integral que te dá aquela área à esquerda de x. A área esquerda de x. Por exemplo, aqui, olha aqui à direita. Eu coloquei a função de densidade da normal padrão. Aí eu marquei ali um ponto A e um ponto B. Observe que já que a normal padrão, ela é simétrica em torno de zero. É a normal 0,1. Então aqui você teria a normal padrão. Média 0 e variância 1. Tá?
E eu quero calcular a probabilidade da normal padrão estar entre esses dois pontos, entre o A e B. A probabilidade está entre A e B. A probabilidade de estar entre A e B representa essa área. Essa área você pode calcular da seguinte maneira. Vou escrever aqui, ó. Esta área pode ser calculada como sendo uma integral. Uma integral que vai de A até B, da função de densidade da normal padrão, que seria 1 sobre, olha, raiz quadrada de 2π elevado a menos z ao quadrado sobre 2dz. Esta área pode ser calculada assim. Mas, por outro lado, como você quer a área de A até B, e essa integral é uma integral difícil de você calcular, essa integral não dá para calcular assim não. Essa integral você precisa de aproximações com o computador. Então, a gente tem vários caminhos para fugir dessa integral. É assim, ó. Isto aqui você pode fazer, isso aqui é de A até B. Então você pode calcular a área toda à esquerda de B, que é a probabilidade de Z ser menor ou igual que B. Aí você tira essa área à esquerda de A, que é a probabilidade de Z ser menor do que A. Se você tirou essa área à esquerda de A, aí vai ficar então essa área que você quer calcular. Portanto, esta área aqui. Que vai ser a probabilidade de Z ser menor ou igual que um Bzinho, que é o φ de B, menos a probabilidade de Z ser menor do que o A, que é o φ de A. Então, para calcular a área entre A e B, basta fazer o φ de B menos o φ de A, o φ de B menos o φ de A. Interessante, né? Legal. Nós vamos usar essa propriedade direto, gente, direto. Isso vai facilitar muito os nossos cálculos. Outra propriedade, é uma propriedade interessante, que diz assim, ó, o φ de menos x mais o φ de x, essa soma dessas duas probabilidades, é igual a 1. Como é que a gente demonstraria isso? Ó, φ de menos x mais φ de x igual a 1. Vamos imaginar que você tem aqui um ponto, botar aqui um ponto, ou ponto x. Aqui é um ponto x. Observe que a normal 0, 1. Aqui nós temos a normal 0, 1. Aqui é 0. Vou colocar aqui à direita também a normal 0, 1. Aqui é 0. Aí, aqui eu botei o ponto x. O φ de x seria tudo isso aqui, ó. Tudo essa esquerda do ponto x seria essa área toda, seria o nosso φ de x. Seria toda essa área esquerda. Aí, ó, só faltaria esse pedacinho aqui, ó. Mas toda a esquerda de x seria o φ de x. Mas como uma função de densidade da normal padrão é simétrica, eu pergunto onde estaria o menos x? Ora, o menos x estaria do lado esquerdo de 0, estaria por aqui. Vou desenhar nessa outra gráfica, vai ficar mais claro, ó. O menos x estaria à esquerda, do lado esquerdo de 0. Então aqui teria um menos x. Menos x. Então, você tem x, tem o menos x do outro lado, isso aqui. Aí eu pergunto, esse pedacinho aqui, ó, essa área aqui, é a área esquerda de menos x. Portanto, esta área aqui é a área que você calcula como sendo φ de menos x. Mas que interessante, como a normal padrão é simétrica, a área esquerda igual à área direita, esse pedacinho aqui, ó, esse φ de menos x, essa área, é a mesma área que você tem aqui, ó, essa mesma área que você tem aqui. Portanto, se você calcular a soma total abaixo da função, se você somar aqui, ó, essa área mais essa área aqui, vai ter que dar 1, porque está toda abaixo da função de densidade. Isso quer dizer que essa área aqui é φ de x mais o φ, que é essa área aqui à direita, o φ de menos x, essa soma dá 1. Que é o que a gente queria demonstrar, olha que é o que a gente queria demonstrar. É o que a gente queria demonstrar. Que legal! Então, já que você tem isso, aqui é o φ, eu esqueci de botar essa bolinha,
Já que você tem isso, você soma o φ de x com φ de menos x, a soma é 1, você poderia achar uma fórmula para o φ de menos x, que seria assim, ó. Se eu passar o φ de x para o lado direito, você fica com φ de menos x é igual a 1. Passando φ de x para o lado direito, você fica com 1 menos φ de x. E nós vamos decorar essa fórmula desta maneira. Vai ser muito bom utilizar isso. Tranquilo, né? Então, guarde esse resultado aqui em cima é um resultado importante. Este aqui também é importante, tá? Ou assim também. Prosseguindo. Aqui eu tenho a distribuição normal padrão e vem uma outra propriedade. Essa propriedade é legal pra caramba, ó. Isso vai te ajudar, é muito comum quando a gente chegar em intervalo de confiança, teste de hipóteses. A probabilidade da normal padrão estar entre menos x e mais x, esta probabilidade pode ser calculada como 2 vezes o φ de x menos 1. Quer dizer, essa probabilidade é justamente essa área aqui, ó, essa área toda. Que a gente está amarrando aqui, ó, toda essa área. Como é que se calcularia toda essa área? Bem, para calcular toda essa área, a gente acabou de ver que a probabilidade de menos x ser menor do que z, ser menor do que x. Mas pela propriedade que nós vimos agora, olha, a probabilidade de z estar entre A e B é o φ de B menos o φ de A. Logo aqui, você vai ter que esta probabilidade é o φ de x menos o φ de menos x. Logo, isto é igual ao φ de x. Aí observe, quem é o φ de menos x? O φ de menos x a gente viu aqui. Olha, voltando aqui, ó, aqui embaixo. O φ de menos x é 1 menos o φ de x. É 1 menos o φ de x. Aí você volta. Então fica 1 menos o φ de x. Isso é o φ de menos x. Então você vai ter aqui, ó, φ de x. Aí vai ficar menos 1, menos 1. Aí esse menos com menos vai ficar mais φ de x. Portanto, o que sobrou para você aqui? Sobrou o seguinte, ó. φ de x mais φ de x vai dar 2 vezes o φ de x menos 1, 2 vezes o φ de x menos 1. E é o que a gente queria demonstrar, olha aqui, é esta expressão de cima. Essas coisas às vezes aparecem no meio da prova, como perguntas de certo ou errado. É legal saber isso aí decorado, tá? É bom saber demonstrar, mas é bom ter isso decorado. Aparece muito nas provas de certo ou errado. ANPEC, prova da Sebrasp, da CESP, adoro isso. Bem, agora vamos fazer um exemplo. A probabilidade de z ser menor ou igual que 1. Vou fazer um exemplo usando a tabela. Antigamente a gente calculava essas probabilidades usando a tabela. Hoje você tem outros meios, tem muitos meios. Tem calculadoras aí excelentes, modernas, que calculam essas probabilidades. Porque o problema era calcular essa integral. Essa integral não dá para você calcular assim, tranquilo. Ela é calculada com aproximação, com o computador. Então você pode usar uma calculadora sofisticada que ela te dá isso, né? Mas temos também vários pacotes na área de estatística. Um monte de pacotes, SPSS, R, essas coisas assim. E aí deixamos de usar um pouco a tabela. Mas numa prova de concurso, por exemplo, é proibido o uso de uma calculadora. Então, o único meio de cobrar isso numa prova de concurso, uma prova que proíbe o uso de calculadora, é a tabela. Então, você tem que saber calcular com a tabela. Isso é fundamental. Além disso, quando você usa a tabela, você amadurece. Você aprende muita coisa com o uso da tabela. Então, eu recomendo que estude, né, aí, usando a tabela. Vai te ajudar muito. Então, eu quero calcular aqui, ó.
a probabilidade de Z ser menor ou igual que 1. O Z representa normal padrão. Então aqui eu vou desenhar, aqui estaria o 0. O 1 é um ponto que estaria aqui à direita. Ó. O 1 aqui estaria à direita, aqui é o ponto 1. Eu quero a probabilidade de Z ser menor ou igual que 1. Eu quero todo esse lado esquerdo aqui. Ó. Então, na realidade, o que você quer, a probabilidade de Z ser menor ou igual que 1, é o φ de 1. Mas observe que nessa tabela, na primeira coluna, aparece assim, ó, ponto 0, ponto 1, ponto 2. O ponto é usado como a nossa vírgula, já. E aí depois vem 1.0, 1.1, quer dizer 1,0, 1,1, 1,2. Nas outras colunas, você tem aqui, ó, 0, 1, 2, 3. Essas outras colunas representam os valores para a segunda casa decimal. Então, você tem aqui, ó, 1.23. Olha, 1.2, aí tu vem na coluna 3. 1.23 seria o ponto 0,8907. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, o φ de 1. O φ de 1 seria a mesma coisa que o φ de 1, então seria 1,00. Aí você vem na primeira coluna procurando 1.0, achei. Aí vai, né, à direita procurando a coluna com 0. Então vai dar 0,8413. Você vê aqui no 1.0, 0,8413. 0,8413. Isso quer dizer que essa área toda, à esquerda de 1, tem este valor. 0,8413. Então vamos usar a tabela para você pegar o jeitão dela, tá? Vamos lá, ó. Então, várias perguntas. Letra A, qual a probabilidade de Z ser menor ou igual que 2? Aí você vê aqui, desenha. A normal aqui está o 0, o 2 estaria aqui à direita. Eu quero menor ou igual que 2, então eu quero a esquerda do 2. Isso representa o nosso φ do ponto 2. Mas o φ do 2 é igual a quem? É a mesma coisa que o φ do ponto 2,00. Então você vem na primeira coluna procurando 2,0, que está aqui, ó. Aí a outra casa decimal é o 0, então fica 0,9772. 0,9772. Isto representa esta área toda. A letra B, eu quero saber o φ de 3. Repara que na letra B eu tenho aqui o ponto 3. A pergunta é a probabilidade de Z ser menor ou igual que 3. Então eu quero saber o φ de 3. O φ de 3 é a mesma coisa que o φ de 3,00. Portanto, o φ de 3,00 vem aqui na última linha, ó, 0,9987. Vai dar 0,9987. A letra C, eu quero saber a probabilidade do Z ser menor ou igual que 1,96. Quero toda essa região à esquerda de 1,96. Portanto, você quer saber quem é o φ de 1,96. Então, você vem aqui, ó, procurando na primeira coluna 1.9. 1.9, achei aqui na linha da 1.9. Aí a segunda casa decimal é o 6. Então, vai na coluna que tem 6. 1.96. 1.96, observe, ó, é 0,9750, 0,9750. Legal, né? Muito fácil fazer isso. A letra D, eu quero saber qual é a probabilidade de ser menor do que 1,64. Então, é a esquerda de 1,64. Você quer saber quanto que é o φ de 1,64. Vai na primeira coluna procurando 1.6. Depois vai na coluna 4. 1.6, 1.6 achei nessa linha. Aí é 1.64, 1.64, 1.64, 0,9495, 0,9495. É fácil, né? É fácil.
Então vamos treinar, vamos treinar. Observe que sempre esses valores aqui foram no lado direito, né? Então agora vamos continuar. A letra E mudou um pouco. A letra E eu quero saber qual é a probabilidade de Z ser menor ou igual que o menos 1. A probabilidade de Z ser menor ou igual que menos 1. Observe que agora eu não estou mais com o lado direito. Aqui é menos 1, então eu teria a curva normal, é bom sempre desenhar, tá? Aí você teria aqui o ponto menos 1 está agora à esquerda de 0. O menos 1 está à esquerda de 0. Eu quero saber essa área, menor ou igual que ele. Então, na realidade, o que você quer saber é o φ de menos 1. Você lembra que o φ de menos x é 1 menos φ de x? O φ de menos x é 1 menos φ de x. Então, usando que o φ de menos x é 1 menos φ de x, então o φ de menos 1 é 1 menos φ de 1. 1 menos φ de 1. E aí você vem e vai responder como 1 menos... Quanto que é o φ de 1? O φ de 1, ó, na coluna, aqui na tabela, 1.0 é 0,8413. 1 menos 0,8413. E 1 menos 0,8413 vai dar 0,1587. 0,1587. Legal, né? E agora você vem aqui, ó. Aqui está o 0. Eu quero a probabilidade de Z ser menor que menos 2. Então, menos 2 estaria aqui à esquerda. Ó. Menos 2 está à esquerda, eu quero menor ou igual, eu quero isso. Isto aqui é o φ de menos 2. É a caudinha à esquerda. Mas você sabe que o φ de menos x é 1 menos φ de x. Então, 1 menos φ, 1 menos φ de 2. E quanto vale o φ de 2? Você vê aqui o φ de 2 é 0,9772. Então fica 1 menos 0,9772. 1 menos 0,9772 dá 0,0228. Legal. E a letra G? A letra G eu quero a probabilidade de Z ser menor ou igual que o menos 3. Estou vindo aqui, ó, o menos 3 está aqui. Eu quero essa esquerda. Observe que a esquerda é o próprio φ. Então isso aqui é o φ de menos 3. E o φ de menos 3 vai ser 1 menos o φ de 3. E quanto que vale o φ de 3? Vai lá embaixo. 1 menos φ de 3 é 0,9987. 0,9987. Aí você vai subtrair 1 menos 0,9987 é 0,0013. E finalmente, a letra H. Aqui está o 0, eu quero a probabilidade da normal padrão ser menor que menos 1,96. Então vamos ver aqui, ó. Menos 1,96 está aqui, eu quero menor ou igual, eu quero a esquerda. Então, isto representa o φ deste número que é negativo, de menos 1,96. Mas o φ de negativo vai ser 1 menos o φ de 1,96. Então, vai ser 1 menos... Quanto que é o φ de 1,96? Você vem na primeira coluna de 1,9, vai procurar onde lá em cima é o 6. Aqui, ó, 1,96 vai dar 0,9750. Fica 1 menos 0,9750. 1 menos 0,9750, isto vai dar 0,025. Legal, 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 né? Prosseguindo. Temos agora a letra I. Eu quero a probabilidade de Z ser menor ou igual que menos 1,64. Então estaria aqui à esquerda, menos 1,64. Isso aqui é o φ de menos 1,64, que vai ser igual a 1 menos o φ
de 1,64. E quanto vale o φ de 1,64? Aí você vem aqui 1,6, na coluna lá em cima de que é o 4, é 0,9495. 1 menos 0,9495. E 1 menos 0,9405 vai dar 0,0505. Agora olha a J mudou um pouco, a J mudou um pouco. A J eu quero a probabilidade de Z estar entre 0 e 1. A probabilidade de Z está entre 0 e 1. Na figura, isso se representa o quê? Você estaria aqui com 0 e você estaria aqui com ponto 1. Para dizer que está entre 0 e 1 é essa área aqui. Ó. Você agora quer essa área entre 0 e 1. Então essa área é como? Para dizer que está entre 0 e 1. Nós aprendemos que isso aqui vai ser o φ de B menos o φ de A. Então vai ser o φ de 1 menos entre 0 e 1, menos o φ de 0. Aí você vai procurar o φ de 1. O φ de 1 na tabelinha é 0,8413. Então, φ de 1 é 0,8413. Menos o φ de 0. O φ de 0 é todo mundo à esquerda de 0, né? Que você sabe que o φ de 0, olha aqui em cima, ó, o φ de 0 vale meio, ó, o φ de 0 vale meio. Repare que o φ de 0 vale meio, que é todo lado esquerdo, menos meio. Portanto, isso vai dar 0,3413. Legal, né? Agora, se eu quiser a probabilidade, que é a letra E, de ser maior do que 1, aqui você estaria o ponto 0, aqui você teria o 1. Eu quero maior, ó, mudou o sinal, agora é maior. A probabilidade de ser maior do que 1 seria todo lado direito. Todo lado direito. Todo lado direito nós teríamos o quê? Todo lado direito. Você sabe que a esquerda de 1 é o φ de 1. Logo à direita, ser maior do que 1, é 1 menos a probabilidade de Z ser menor ou igual que 1. Portanto, isso aqui é 1 menos o φ de 1. É 1 menos o φ de 1. Portanto, você tem 1 menos quem é o φ de 1? O φ de 1 é 0,8413. Legal, né? 1 menos 0,8413, essa conta vai dar 0,1587. Legal, né? Por exemplo, a letra M. Letra M eu quero a probabilidade de Z está entre 0 e 1,64. Aí você vem aqui, ó. Aqui está o 0. Vamos colocar 1,64 aqui, ó, 1,64. E eu quero entre, então, estamos aqui dentro. Para calcular isso, eu estou escrevendo, mas na prática você acaba fazendo direto, né? Você não precisa escrever tanto. Você só precisa escrever para amadurecer, a tua cabeça fica legal. Isso aqui é o φ de 1,64 menos o φ de 0, que é meio. Então você vai pegar na tabela 1,64 e vai tirar 0,5. Observe, o 1,64 dá 0,95, 1,64, perdão, 9495. Às vezes a gente pega aqui esse jeito que é tão no meio, né? É 0,9495. Então 0,9495. Então esse aqui é 0,9495. 0,9495 menos o meio, que é o φ de 0. Portanto, aqui vai dar 0,4495. 4495, que é esta área aqui. Bacana, né? Você pode aqui, ó, B, pode aqui essa aqui para cá, essa aqui, essa área, esta aqui, esta área. Legal. Agora, na letra N, eu quero saber qual é a probabilidade de Z ser maior do que 1,64.
você teria aqui, ó, 0. Aqui eu vou colocar o ponto 1,64. Como o sinal é maior, seria na cauda. Eu quero saber a cauda. Então você vai fazer o complementar. Você sabe que isso aqui, ó, é igual a 1 menos a probabilidade de Z ser menor ou igual que 1,64. Portanto, o que você faz aqui é 1 menos o φ. É só fazer 1 menos o φ de 1,64. Que é igual a 1 menos o φ de 1,64 é 1 menos 0,9495, que vai dar 0,0505. É para então que era fazer só o complementar, né? Era só o complementar. Então esta representa a caudinha. No fundo, na caudinha, quando for caudinha, você vai fazer o complementar. A caudinha do lado direito vai fazer 1 menos o valor da tabela. E assim nós teremos os valores. Nós fizemos aqui a tabela para a distribuição normal padrão. Então, toda vez que você tiver que calcular a área sobre a normal padrão, tu vai usar essa tabela na hora da prova, né? Nós temos aqui no nosso curso, no outro módulo, também o cálculo usando R. Nós vamos ter a estatística usando R aí, vai ser também um dos módulos do nosso curso. Na próxima aula vamos falar da normal, só que não mais a padrão. Uma normal qualquer, com uma média μ e uma variância sigma ao quadrado. Mas a gente vai dar um jeitinho de calcular aquelas probabilidades caindo através disso daqui. Bem, vamos ficando por aqui, a aula ficou bem comprida, né? Eu espero que você tenha acompanhado. Assista a aula quantas vezes você quiser. Pare no ponto, copie e volte nela. Boa sorte e até a próxima aula. Obrigado.